Manuel Regalado, o CFO da Portcel, é convidado desta tarde do Fecho de Contas, precisamente para olhar para estes números trimestrais. Muito boa tarde. Em relação àquilo que os analistas antecipavam, o que é que se pode dizer destes números? O mercado estava a ser demasiado otimista em relação ao desempenho da Portcel? Boa tarde. Vimos aqui as peças que passaram antes sobre a crise internacional, financeira e, designadamente, mais recentemente, as grandes preocupações com a Grécia, mas também com Portugal, com a Irlanda, e que não deixam de ter repercussões em toda a Europa e mais do que isso. Vimos anteontem, ou na terça-feira, digamos, relato de uma conversa preocupada entre o Presidente dos Estados Unidos e a Presidente da Alemanha, exatamente porque sabe que as crises financeiras dificilmente se contêm no lugar onde surgem. É uma crise financeira, mas que não deixa de ter implicações económicas violentíssimas. Neste contexto, a Portcel apresentou os seus resultados semestrais, inevitavelmente trimestrais, que são, na minha interpretação, positivos, atendendo ao contexto tão difícil que rodeou a nossa atividade. Se não, vejamos muito rapidamente. As nossas vendas semestrais cresceram cerca de 13%. Ou seja, atingiram 740 milhões de euros. No trimestre foi exatamente metade desse valor, 370 milhões. E em relação ao trimestre anterior, as vendas não tiveram alteração, nem cresceram, nem reduziram. O EBITDA no semestre foi de 199 milhões, representando um crescimento de cerca de 12%. No trimestre foi de 95 milhões, o que representa um decréscimo de 8%. Já os resultados líquidos semestrais atingiram 98 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 8%, e os trimestrais foram de 46 milhões, ou seja, um decréscimo de 10%. Se falarmos em termos de cash flow, o resultado no semestre foi de 173 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 20%, e no trimestre foi de 83 milhões, ou seja, um decréscimo de 6%. Efetivamente, nós gostaríamos que os números fossem melhores. Quando falamos nos resultados semestrais, tem este andamento que eu lhe referi, bastante positivo. Os resultados trimestrais, naturalmente, são influenciados por motivos mais conjunturais e o período de 3 meses é efetivamente curto para se poder apreciar em toda a sua extensão o que está a acontecer num setor e numa empresa. Para lhe dizer que, efetivamente, considero que no contexto muito difícil em que se exerce a atividade das empresas neste momento, nós somos uma empresa exportadora com uma grande diversificação, por isso temos uma proteção muito forte relativamente, digamos, às situações que acontecem num ou noutro país, e designadamente no país onde temos o essencial da nossa atividade produtiva, que é em Portugal, mas não podemos ser indiferentes quando o ambiente económico é tão preocupante. Dito isto, penso que resistimos muito bem, digamos, às perspectivas negativas que muitos analistas foram lançando em relação, designadamente, ao setor. Mas o ambiente económico vai continuar a ser adverso, certamente, certo, ao longo dos próximos meses. E qual é a perspectiva que tem nessa altura, depois, sobretudo, deste segundo trimestre, em que já sentiram o impacto desse ambiente adverso? Sim, podemos recear a continuação de um ambiente no mercado, quer da pasta, quer do papel, bastante difícil. Ainda assim, deixe-me dizer, nós, em termos de mercado, estimando-se, embora que tenha havido um decréscimo de cerca de 5% no mercado de papel da Europa, onde nós vendemos mais de 70% da nossa produção de papel, apesar dessa redução, nós aumentamos significativamente as nossas vendas e deveremos ter conquistado uma cota adicional de mercado de cerca de 30 mil toneladas. É evidente, estamos numa fase de crescimento, estamos a vender mais trimestre após trimestre, porque, como sabem, como é conhecido, fizemos investimentos importantes no acréscimo de capacidade que estão a ser perfeitamente correspondidos de acordo com as expectativas. Deixe-me, de qualquer das formas, dar-lhe um pano de fundo um bocadinho que permite enquadrar porque é que em determinados trimestres a situação eventualmente pode ser mais tensa. É que, quer no mercado da pasta, onde a presença da Portcel neste momento é muito limitada, portanto vendemos apenas cerca de 280 mil toneladas por ano de pasta para mercado, quer no mercado da pasta, dizia,
quer no mercado do papel, há uma importante sobrecapacidade. A nível mundial, calcula-se que a sobrecapacidade no mercado da pasta em que nós trabalhamos, ou seja, a pasta branqueada de eucalipto, que haja uma sobrecapacidade de cerca de 11%. E no mercado do papel, esta sobrecapacidade é maior, atinge cerca de 6,5 milhões de toneladas. Ou seja, em todos os anos, há cerca de 6,5 milhões de toneladas que estão disponíveis para entrar no mercado, mas que o mercado não consegue receber. Absorver. E isto representa cerca de 16%. Portanto, estamos a falar de números muito importantes. Quando a situação económica está mais tensa, quando o nível de atividade está mais frouxo, como é o caso, quando o nível de desemprego está mais elevado, como infelizmente é verdade, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, evidentemente que os mercados de consumo ressentem-se no nosso setor, como em muitos outros. Portanto, dito isto, não consideramos de forma nenhuma que as expectativas tenham sido não cumpridas. Mas neste segundo trimestre houve também aqui alguma pressão nos preços da pasta de papel. Sim. Essa pressão vai continuar? Os preços vão continuar a descer? É possível, digamos, é possível, nós, enfim, não temos certezas, ninguém tem certeza, mas há um número relativamente alargado de analistas que seguem de perto o mercado que admitem que possa continuar a haver alguma pressão forte sobre o mercado da pasta no próximo trimestre, que eventualmente a situação venha a ser recuperada para o fim do ano e que em 2012 esteja claramente melhor do que neste momento. E a valorização do euro face ao dólar foi também um problema para a Portugal? É um fator que nos preocupa, porque evidentemente põe diretamente em causa a nossa competitividade em vários mercados. Nós também, infelizmente, e como é conhecido porque o temos vindo a referir com alguma frequência, estamos a importar quantidades com algum significado de madeira, designadamente de zonas onde a moeda de pagamento é o dólar e por esta via temos alguma compensação para o fortalecimento do euro no que se refere à produção que exportamos. Se me permite, não gostaria de perder a oportunidade de dizer que há aqui um trabalho imenso que esperamos na Portcel e esperamos que seja feito. Há aqui um desperdício social enorme, quer em termos de divisas que tanta falta nos fazem, quer em termos de possibilidade de se criar numerosíssimos postos de trabalho, em criar as condições para que Portugal decisivamente não precise de importar madeira num prazo razoável. Ou pelo menos não precise de importar na quantidade excessiva que o está a fazer. Todos teremos a ganhar com isso, quer nós individualmente como cidadãos, quer o país, quer o desenvolvimento regional, porque de facto a produção de madeira faz em zonas extensas do país, muitas delas em que infelizmente a atividade económica é muito reduzida e pode-se por esta via ter, efetivamente, uma forma de dinamizar a nossa economia nacional e regional. E enquanto isso não acontece, a Portcel está, obviamente, a olhar para o mercado internacional. Mas eu gostava só de acrescentar, porque, enfim, é importante também enquadrar os resultados nos fatores que os determinam. Um outro fator que conduziu a alguma, digamos, redução nos resultados que poderiam ter acontecido foi o preço das matérias-primas. Nós importamos alguma quantidade de produtos químicos, designadamente, e estes tiveram agravamentos de preços expressivos, seguindo, digamos, a curva que se verificou relativamente ao preço das commodities. Ora bem, relativamente a este campo, não há muito que possamos fazer, a não ser, e isso também é possível, em muitos casos, procurar criar capacidade instalada no próprio país para, digamos, melhorar a capacidade do cluster que à volta da fileira florestal existe, importantíssimo, e que pode acrescentar valor ao país. No caso da matéria-prima, é um fator que efetivamente depende exclusivamente de nós, país, podemos e devemos fazê-lo, e quanto mais rapidamente, melhor. Um outro elemento, porque os resultados são feitos dos mercados de destino e dos fatores de custo que incorporamos. Um outro elemento em que o país tem necessidade urgente, e não apenas em relação à fileira florestal ou à Portcel em particular. Um país que se quer exportador, e temos que ser decididamente exportadores, tem que ter a sua cadeia logística perfeitamente eficiente. Ora, neste domínio, quer nos portos,
quer nos caminhos de ferro, quer em muitas outras interfaces, há trabalho imenso, não vou dizer até que seja extremamente difícil, mas que exige coordenação de esforços e intenção de resolver os problemas que se vêm arrastando há demasiado tempo, com claro prejuízo da competitividade externa do nosso país, que é vital para o nosso desenvolvimento. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Pergunto-lhe só para terminar, em relação ao nível de investimento que prevê para a Portocelo ao longo dos próximos anos. Olha, nós temos uma libertação de cash flow muito elevada. No primeiro semestre foi 172 milhões de euros, ou seja, o nosso nível de endividamento é muito baixo e, além de ser muito baixo, não temos compromissos de reembolso a curto prazo. Nós, a curto prazo, apenas temos que reembolsar 6 milhões de euros, quando temos, sob a forma de disponibilidade, cerca de 140 milhões de euros, e se lhe juntarmos as linhas de crédito, podemos facilmente mobilizar mais de 200 milhões de euros para qualquer necessidade. Portanto, as nossas necessidades de investimento no país serão muito reduzidas, porque, como temos tornado público, o essencial do nosso esforço de investimento, e foi imenso, e por isso estamos agora num patamar de vendas muito superior e num patamar de competitividade a nível internacional também claramente melhor. Portanto, a nível do país não temos nos próximos anos nada que seja materialmente expressivo. O que nos deixa, digamos, a porta aberta para projetos de expansão internacional, relativamente aos quais continuamos muito focados em tentar concretizar, designadamente no Brasil, com, digamos, um contratempo muito importante que surgiu através de uma reinterpretação da Lei 5.709 de 71, portanto, de 1971, que foi reinterpretada no sentido de considerar que as empresas brasileiras com capital maioritariamente estrangeiro têm as mesmas restrições de compra de terrenos rurais que têm as empresas, digamos, diretamente estrangeiras. Ora, isto foi uma contrariedade que não estava de todo prevista, nem por nós, nem por ninguém, que estamos efetivamente a ver como é que pode ser ultrapassada, de forma a podermos levar à frente os projetos de investimento que temos estudado e relativamente aos quais queremos que há valor importante a acrescentar ao projeto de desenvolvimento da Portocelo. Manuel Regalado, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas. Boa tarde.